Mas aí, Glória a bom Deus. dia. Olha nós aí de novo. Bom dia, pessoal. Ontem não tivemos o estudo, porque tivemos um dia especial, tivemos tia Miriam. Quando eu entrei, vi tia Miriam, eu falei, entendi tudo já, Deus, tá tudo certo. Foi uma bênção. E hoje a gente vai continuar, tá bom? Eu vou fazer uma recapitulação rápida já que a gente deu essa pausa, só para você se situar de novo, peça ao Senhor, como Tia Vana pediu, que toque os corações, que fale conosco, que dê o entendimento e discernimento necessário para que a gente entenda o que o Espírito Santo quer dizer e o que o Espírito Santo quer falar para nós, e não sejam as minhas palavras, mas a palavra do Senhor, porque ela é que faz todas as coisas, sustenta todas as coisas, e ela é que tem poder para transformar, e que o Espírito Santo use a palavra para convencer a cada um de nós do nível ao que o Senhor está querendo nos levar, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, nós começamos a falar, né, na live 1 sobre o princípio da mordomia. Nós lemos lá o texto de Gênesis, mas falei para vocês, se possível, né, que vocês lessem o capítulo 2, 3, se quiser ler o 2 e o 3 é ótimo, mas o 2 e o 3 principalmente. Falei também que o princípio da mordomia começou lá, Deus estabeleceu isso lá no lugar de comunhão. Citei sobre o mordomo, que é a pessoa que tem o ofício de administrar em residência alheia, algo que não é dele, e administrar bem essas tarefas cotidianas dessa residência. Depois nós lemos a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, a partir do versículo 14, do 14 ao 46. E nós analisamos a parábola, nós destacamos alguns aspectos da parábola, destacamos algumas expressões da parábola. E aí a gente continuou na outra live entendendo essa parábola. Eu comecei a falar, eu falei de 4 pontos importantes na parábola que nós precisamos ter, que aparentemente você pode pensar o que isso tem a ver com mordomia, mas nós estamos construindo uma escada, colocando em degraus, para que lá na frente a gente consiga entender melhor esse conceito. Então, nós estamos falando do Senhor, que foi a live que eu comecei, que é o patrão, que estava apontando para o próprio Jesus. Nós vamos falar sobre os servos, sobre os recursos e sobre a capacidade. Nós ainda estamos no Senhor. Na parte do Senhor, eu falei que ele era o Filho de Deus e veio cumprir o plano de redenção, o plano de resgate, não só desse governo que o homem deu a Satanás, ao nosso inimigo, mas de nós mesmos. Ele veio nos resgatar do pecado, nós viramos prisioneiros e o Senhor veio. E quando ele veio e nos resgatou, nos deu a liberdade, que nos trouxe responsabilidade e também nos justificou. Com isso, ele tirou de nós aquela desculpa de que não somos dignos de fazer alguma coisa. Sabemos que por nós mesmos não teríamos direito a nada, não seríamos dignos de nada do Senhor, mas Jesus nos tornou dignos, nos fez justiça de Deus, nos tornou justos diante do Senhor, e nós precisamos nos apropriar dessa palavra e dizer que somos santos e comprados para Deus através do sangue de Jesus. Não somos mais do pecado, o que nos tira o vitimismo e a desculpa de que eu não sou digna de fazer tal coisa, seja lá o que for que o Senhor tiver te direcionando para fazer. Então, nós colocamos sobre nós a responsabilidade de decisão, a responsabilidade do trabalho, a responsabilidade da ação e a responsabilidade também de saber que nós somos dignos diante do Senhor por causa do nosso Jesus. Todos os que permanecem em Cristo são dignos diante do Senhor. São justos diante do Pai. E aí, andando por esse caminho, eu comecei a citar que o Senhor é galardoador, que esse Senhor, esse patrão e esse nosso Senhor, que é Jesus, é galardoador. E aí eu citei, vou citar de novo, Apocalipse 22, do 12 ao 13. E hoje nós vamos começar daqui.
e continuar falando do Senhor, falando do patrão. É uma figura extremamente importante na parábola, nós precisamos entender o que ele estava fazendo ali. E ele está apontando para o nosso Jesus, então nós temos que dar uma atenção especial a esse personagem, tá bom? Eu falei sobre o galardão, sobre o galardão que o Senhor vai trazer, e li Apocalipse, como eu falei, Apocalipse 22, 12 e 13, que diz: Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nós recebemos de Deus o dom gratuito que é a vida eterna. Essa já foi uma das recompensas que nós... Não foi recompensa, um dos presentes que nós recebemos de maneira gratuita, sem precisar fazer nada. Não depende de nada que a gente fizer. Não depende de nada de obra boa que a gente fizer. Depende da gente crer que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida e nós nos rendermos a Ele. Cremos com o coração, confessamos com a boca, recebemos de Deus o dom gratuito do céu, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Está lá em Romanos 6:23, quando diz que o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, ou o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. Então, tudo que nós estamos fazendo como mordomos não é para alcançar a salvação, é para recebermos galardão, para recebermos recompensa da parte de Jesus. Porque não fomos salvos para ficarmos dormindo, não fomos salvos para ficarmos fazendo o que queremos da nossa vida, fomos salvos para as boas obras, é o que a palavra de Deus diz. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Então, temos uma finalidade de sermos salvos. E nós fomos salvos para trabalhar e dar frutos de arrependimento para o Senhor. Queria frisar isso, que assim como o patrão da parábola voltou e os servos foram apresentados diante dele e tiveram que apresentar o seu trabalho, o que fizeram e os seus resultados, assim será com o nosso Jesus também. Nós iremos diante dele e nós receberemos dele, das mãos do próprio Senhor, a nossa recompensa. Recompensa por termos não só cuidado do que ele nos deu, mas também por termos multiplicado aquilo que ele nos deu. Também lá em Hebreus 11:6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então tenha certeza que assim como o Senhor da parábola, nós vimos que a parábola aponta para o reino e que o Senhor estava apontando para Jesus. Assim como o Senhor da parábola tinha recompensa para os seus servos, assim também nós precisamos crer que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E essa recompensa não só vem quando Jesus voltar. Quando ele voltar, ele vai trazer a plenitude dessa recompensa. Mas você também recebe recompensas em vida por obedecer, por se manter firme, por permanecer, por crer, por confiar, por saber que o Senhor é a tua fonte, por saber onde buscar, por ser fiel a Ele. Então, nós recebemos recompensas não só em vida, mas também quando Jesus voltar, a plenitude dessa recompensa, que é a própria presença dEle e todos os presentes que Ele traz junto com ela. Mas a presença dEle é a própria recompensa maior que o servo pode ter. Se a gente olhar lá na parábola, uma coisa interessante, eu queria deixar essa observação para vocês pensarem, é que os servos não receberam promessa de recompensa quando foi dado os talentos a ele. Eles não receberam, olha, se vocês multiplicarem esse dinheiro, quando eu voltar, vocês vão ver, eu vou dar uma recompensa muito boa para vocês. Eles não receberam essa promessa do patrão. Eles receberam a confiança do patrão de depositar na mão deles uma quantia grande de recursos para que eles fizessem
o que precisavam fazer. E aí os servos entenderam, os servos bons entenderam que estavam trabalhando para o Senhor. E eles multiplicaram. Então, nós vamos falar um pouco mais dos servos mais à frente, mas eu queria só que vocês guardassem isso. Nós temos a promessa de uma recompensa. Nós temos a promessa de que o Senhor voltará e nos recompensará segundo as nossas obras. Mas na parábola, em nenhum momento o Senhor disse: façam tudo direitinho, que quando eu voltar, eu vou recompensar vocês. Não, ele não falou isso. Ele disse que ele reuniu os servos, confiou o dinheiro, dividiu o dinheiro de forma proporcional à capacidade de cada um deles e então foi viajar. Então nós temos ainda o favor de Deus para nós, que nos disse: olha, eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou recompensar vocês. Porque nós sabemos que esse é um princípio do reino. Faz parte da cultura do reino. O Senhor é justo e o Senhor é galardoador. Ele presenteia os seus. Então eu quero que vocês entendam isso. Os servos na parábola não tinham consciência da recompensa. Eles estavam fazendo pela confiança, fazendo pelo coração, fazendo porque estavam cumprindo bem o seu trabalho. Os servos bons, tá? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje nós vamos ver mais um ponto a respeito do Senhor, 2 pontos, na verdade, que são importantes frisar, vocês vão entender por que eu quis frisar esses 2 pontos. O primeiro desses 2 de hoje é que ele é mestre dos cristãos. O Senhor é mestre. E, com o tempo, nós também recebemos o significado de mestre como aquele que discipula, como um doutor da lei, como aquele que estuda a palavra e ensina. E sim, a Bíblia também cita isso depois como os mestres no corpo. Mas quando, lá em Mateus 23:10, a palavra diz: não deixem que pessoa alguma os chame de mestre. Esse mestre está com letra maiúscula, pelo menos na versão NVT que eu estou usando. Pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. Existem mestres no corpo, porque a Bíblia diz que o próprio Senhor designou a uns como pastores e mestres. Então, nós temos mestres no corpo, mas esse mestre, com letra maiúscula, está se referindo a Rabi, a grande Senhor, a ilustre Senhor, a grande mestre. Então, o que nós temos que entender como mordomo? Que nós temos um só Senhor, que nós temos um só ilustre Senhor, um grande mestre, um só que Deus ensina-nos. E o que os mestres no corpo fazem? Eles ensinam os ensinos do Senhor. Ninguém pode acrescentar ensino algum sobre o que Jesus disse. Ninguém pode acrescentar doutrina ou ordem nenhuma ao que o Senhor falou. Tudo que o Senhor disse é ensinado pelos mestres no corpo. Nenhum mestre pode dizer: a partir de hoje eu ensino a vocês algo novo. Eu ensino a vocês algo que eu fiz, que eu decidi. Nós pertencemos a um único Senhor, a um único Rabi, a um único ilustre Senhor, e é Ele que dita as ordens, é Ele que ensina como fazer, é Ele que ensina o que precisa ser feito, é Ele que nos ensina todas as coisas. E junto com o Mestre, nós temos que o Senhor também é o cabeça. Junto com ele ser mestre dos cristãos, nós chegamos na parte de que o Senhor é o cabeça do corpo. Ele é a cabeça. Ele é aquele que determina as coisas do seu corpo. Quem é o corpo? A igreja, os servos. Ok? Então nós temos como cabeça que Jesus, o Senhor, ele é o dono. Ele é o patrão, ele é o próprio fundador do corpo, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Foi ele que fundou a igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem edificará? O próprio Senhor. Então nós somos a igreja e somos edificados por ele. Nós fomos fundados, o corpo de Cristo foi fundado pelo cabeça. Lá em Efésios 4,
15:16 diz assim: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz, de novo, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Olha que palavra preciosa do nosso Deus, que está lá em Efésios 4, 15 e 16. Palavra preciosa que está escrito na carta aos Efésios. Que Cristo é a cabeça e que Ele é que faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Ele precisa estar governando o corpo para que o corpo se encaixe perfeitamente. Quando nós, como corpo, como servo de Deus, não estamos trabalhando em unidade, é porque Cristo não foi estabelecido como cabeça total da igreja. Ele não está tendo o domínio completo da igreja. O domínio completo do corpo não está sobre o Senhor. Ainda existem cabecinhas pensantes, e não estou falando que nós não pensar, estou querendo pensantes no sentido de estabelecer o que deve ser feito no meio do corpo. Ainda existem pessoas querendo estabelecer por conta própria no corpo, sendo que elas são servos do Senhor, como as coisas vão ser feitas. Tudo que é feito pelo corpo precisa vir do cabeça, e o cabeça só tem um, é o Senhor, é Cristo. Ele é a cabeça do corpo. Então, nós vemos isso nessa passagem, porque ele faz com que todos se encaixem perfeitamente. Se está faltando unidade, precisamos dar mais o domínio do corpo ao Senhor. Tem alguém ou alguém que ainda estão interferindo nesse ensino do Senhor, nessa doutrina do Mestre. E cada parte, ao cumprir sua função específica, nós sabemos que cada um tem uma função específica no corpo, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Desenvolver aqui tem a ver, como a gente está falando na parábola, não só em cuidar para que se mantenha o que Cristo fez, mas em multiplicar esse corpo. Não só no sentido de trazer mais pessoas, porque o Senhor dá o crescimento à medida que trabalhamos, mas também no sentido de desenvolvimento, de amadurecimento desse corpo. Isso também faz parte da mordomia. Quando nós trabalhamos de maneira individual e coletiva para amadurecer o corpo de Cristo. Então, nós estamos falando aqui que nós precisamos ser submissos ao Senhor. As coisas funcionam do jeito de Deus, não funcionam do jeito dos servos. Nós temos liberdade no Senhor, mediante a sua palavra, que é o parâmetro que nós temos para trabalhar, assim como o próprio Deus trabalha, assim como o Espírito Santo trabalha em nós e faz o seu ministério aqui na terra, como Jesus fez, como o Pai age, sobre a palavra, nós teremos total liberdade de ação, mas sobre a palavra. Nós precisamos caminhar sobre a palavra e sob a palavra, para que as coisas funcionem do jeito do Senhor. Não é do seu jeito, não é do jeito que você faria no seu trabalho, não é do jeito que você administraria a sua casa, não é do jeito que você administraria a sua vida, é do jeito que o Senhor mandar. Nós não tratamos as coisas de Deus como se... O que eu faria se fosse comigo? Não. Senhor, como é que o Senhor quer que faça? No trabalho, a gente escolhe a pessoa mais habilitada, mais capacitada, com estudo, com habilidades, para poder assumir um cargo. E na igreja? Na igreja, não. Na igreja, é o Senhor que diz quem vai fazer o quê, e Ele sabe por quê. Porque Ele não vê como o homem vê. Na sua casa, você administra seu dinheiro de uma maneira. Mas e na casa do Senhor? Na casa do Senhor, não. Na casa do Senhor, a gente vai fazer com o dinheiro da maneira que Ele mandar. E não vai fazer sentido, porque a lógica de Deus não é a nossa. Mas nós precisamos entender que não estamos no corpo
segundo a nossa vontade. Isso é importante eu frisar, porque a mordomia não se trata só da mordomia na nossa vida, com os nossos bens, com a nossa saúde, com a nossa família. Se trata do corpo, nós servimos o corpo. E quando nós servimos o corpo, precisamos fazer isso da maneira do Senhor. Por isso que muitas vezes a gente faz tudo certo, mas não estamos agradando a Deus, não estamos tendo o resultado que gostaríamos, porque não estamos fazendo o que Ele manda, da maneira que Ele manda, ainda que isso não faça sentido para nós. Nós precisamos, como servos, estar sujeitos ao Senhor. Tudo pertence a Ele. O dinheiro é dele, o recurso é dele, os talentos no sentido de habilidade são deles, o coração é dele, os servos são deles, o resultado e o crescimento é tudo dele. A gente está aqui para servir ao Senhor. E por que eu estou falando desses dois pontos? Eu queria frisar duas coisas importantes com vocês. Primeiro, não sirva se colocando como servo de homens. Não sirva, seja onde você estiver se colocando como servo de homens. Isso não é no sentido de não se submeter à autoridade que o Senhor estabeleceu, e nem no sentido de considerar o outro superior a você. Não é nesse sentido. É no sentido de você servir para agradar aos homens. Seja o que você estiver fazendo. Seja você arrumando sua cama, lavando sua louça, indo para o seu trabalho, sendo educado com alguém, dando bom dia para alguém, ficando na porta da igreja, cuidando da igreja, pregando, indo visitar os doentes. Seja o que você estiver fazendo, não faça para agradar aos homens. Você só tem um Senhor. Tudo o que você fizer, faça para servir ao Senhor. Quando a gente entende que Ele é o ilustre Senhor, então você só pode servir a Ele e eu também. Muitas vezes a gente fala, não, mas eu não estou me sujeitando a homens, não no sentido de submissão, no sentido de fazer esperando algo em troca, fazer para alguém. Mas muitas vezes a gente faz para agradar, para ser bem visto, porque quando a gente já está muito tempo na igreja é normal a gente fazer alguma coisa na igreja, porque eu tenho que fazer porque eu sou crente, e aí ele tem que ver e que eu fiz isso, né? Porque agora eu sou bonzinho. Não é assim. Tudo que você faz, e eu também, nós precisamos fazer para a glória de Deus, é para o Senhor, é para o reino, é para multiplicar o que Ele nos deu. Não devemos esperar nada de ninguém. Quando você serve a Deus e não aos homens, você não espera nada de ninguém. Você não espera o retorno de ninguém. Você não espera a recompensa de ninguém. Você não espera aplauso de ninguém, nem um abraço de alguém. Você não espera. Por quê? Porque o Senhor é quem vai te dar a sua recompensa. Então, tudo que você faz é por submissão ao Senhor e não para agradar a ninguém. Eu estou falando de obediência. Lógico que você pode fazer um café da manhã porque você quer agradar o seu marido, a sua esposa, seus filhos, sua tia, seu tio, seja quem for. Mas eu estou falando em relação à obediência. Seja o que você for fazer, não espere nada de ninguém. E ainda que você leve um café da manhã para alguém, faça por amor e não espere nada de ninguém. Você está fazendo porque você quis. Não porque você está querendo agradar uma pessoa e ponto. Aí eu vou agradar a pessoa e vou esperar que ela faça isso comigo. Aí a pessoa é ingrata com você, você sofre e para de servir ao Senhor. Aí alguém não te tratou bem na igreja, você deixa de ir na igreja porque você estava servindo para agradar alguém e não ao Senhor. Nós precisamos servir somente ao Senhor. O segundo ponto que eu quero frisar com vocês é: sirva do jeito de Deus e não do seu. Não é só sobre resultados, é sobre como você dá os resultados. Nós precisamos fazer as coisas, como eu disse, do jeito e no caminho que Deus manda. Nós podemos fazer tudo certo, mas no final, ainda que o resultado seja maravilhoso, o jeito não foi como o Senhor mandou. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. O resultado veio? Veio. Mas e o caminho? Apartem-se de mim, pois eu não conheço vocês. Lembrem que o caminho precisa passar pela comunhão, pela submissão, pela adoração,
pela intimidade. É do jeito de Deus. É do jeito do Senhor. Eu lembro que uma vez, e vou contar esses dois testemunhos para a gente finalizar aqui, eu estava trabalhando muito assim na casa do Senhor demais, de segunda a segunda, e foi um ano assim que eu trabalhei muito, muito, muito. Eu fiz de tudo, tudo eu fazia, tudo eu pegava para fazer, tudo eu estava lá, e eu falei, Senhor, eis-me aqui. E eu estava fazendo, e a pessoa falava, eu fazia, o outro falava, eu fazia, o outro falava, eu fazia, eu pegava e fazia, acontecia. No final do ano eu falei, Senhor, eu vou ser muito sincera com o Senhor. Eu trabalhei muito esse ano, mas eu tô me sentindo como se eu fosse um pano de chão, jogado para lá e para cá. Eu tô muito cansada. O Senhor não tá entendendo. Eu tô cansada demais. E o Senhor falou para mim assim: você trabalhou bastante esse ano, mas de tudo que você fez, o que foi que foi eterno? O que você fez que foi eterno? Eu falei: como assim, Senhor? Eu tava fazendo a sua obra. Aí ele: qual dessas coisas fui eu que mandei você fazer? E aí eu parei para analisar, e de todas as coisas que eu estava fazendo para lá, para cá, eu acho que Deus só tinha mandado eu fazer uma ou duas. E eu falei, eu não acredito. Porque eu estava fazendo com o coração, fazendo para o Senhor. Aí ele falou assim, você pode trabalhar para o reino, mas não significa que você está trabalhando comigo. Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo e aquilo. Apartem-se de mim. Eu não conheço vocês. Vocês não estavam fazendo isso comigo. Não foi passando pela obediência a mim, passando pela minha ordem. Não foi do meu jeito. Vocês trabalharam por reino, porque quem não ajunta, espalha. Quem não espalha, ajunta. Mas vocês não estavam fazendo isso comigo. Eu estava servindo para agradar homens. Não estava servindo, ainda que no meu coração, na minha mente, eu falei, eu estou fazendo para o Senhor. Mas, na verdade, eu não estava conseguindo falar não aos homens. No final, eu estava um bagaço, um pano de chão. A sensação que eu falei para Deus foi essa, um pano de chão. Por quê? Porque os homens te usam, mas não têm cuidado com você. E não te usam por maldade, te usam porque você está ali. Eles veem que você pode fazer alguma coisa, eles te usam. Mas o Senhor, Ele cuida enquanto você trabalha para Ele. Ele cuida de você. Então faça. A Bíblia diz, é melhor ter uma mão cheia, mas com descanso, com paz, do que ter as duas e murmurando. Não faça as coisas de qualquer jeito. E o segundo fato é que uma vez teve uma festa das crianças aí no colégio, não sei se vocês lembram, um colégio que tem perto da igreja, é Evaristo, eu esqueci o nome do colégio. E aí eu falei, vamos fazer lá na quadra, porque o Senhor tinha falado, eu quero que você agregue, que você acolha as crianças lá do Alto de Ondina. E aí eu fui para o colégio, conseguimos, o Senhor abriu as portas, e o pessoal começou a falar para mim, não vamos abrir porque é perigoso, não vamos, é só para o pessoal da igreja, se quiser trazer um convidado ou outro, é muito restrito, vamos tomar cuidado, não sei o que, não sei o que. Resumindo, a festa foi um sucesso aos olhos dos homens, foi maravilhosa, deu tudo certo, foi uma benção, as crianças eram felizes, a gente trabalhou, não sei quem está aí do departamento infantil na época, foi uma benção, a gente saiu alegre, todo mundo saiu bem. Quando eu entrei no carro, eu estava esperando no carro, quando eu entrei, bati a porta, eu tava assim, ai, graças a Deus. Quando eu bati a porta, o Senhor falou, você não fez o que eu mandei você fazer. Você não fez do jeito que eu mandei você fazer. Eu mandei você acolher as crianças lá do Alto de Ondina. Eu falei, mas todo mundo disse que era perigoso. E ele, você não fez o que eu mandei você fazer. Eu obedeci a homens e não expliquei aos homens o que o Senhor estava me dizendo. Eu apenas me inibi e fiz o que estavam me falando. Eu era para passar por cima? De jeito nenhum. Mas eu era para ter colocado para eles. Foi uma ordem do Senhor. E se alguém não cumprisse, teria sido eles e não eu. Então, assim, às vezes dá tudo certo. Mas o resultado não quer dizer que a gente fez as coisas da maneira de Deus. Então, eu queria que vocês guardassem isso, que tudo que a gente faz para o Senhor precisa passar pela submissão, precisa passar pelo entendimento de que Ele é o Senhor. E como atividade de hoje, eu queria deixar para vocês que seja lá o que nós estejamos fazendo no nosso dia, nós vamos ficar com o pensamento, eu não estou fazendo para o outro,
eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para Deus. Eu não vou obedecer por obrigação, eu vou obedecer por amor a Deus. Eu não vou arrumar casa por obrigação, eu vou arrumar casa por amor a Deus. Eu não vou responder alguém para agradar a pessoa, ou seja o sim ou seja o não. Eu vou fazer por amor a Deus. O que o Senhor quer que eu faça. E vou fazer para obedecer ao Senhor. Em todas as coisas do nosso dia hoje, vamos pensar, eu estou fazendo isso porque eu tenho um Senhor e eu obedeço a Ele. Amém?